Olá, Emílio, boa tarde. Boa tarde, com quem que eu estou falando? Com a... Tudo bem, Emílio? Sou Célia, de Curitiba. Oi, Célia, tudo bem? Como vai você? Você está na Bem, lista, né? Está com a sim. gente nessa viagem. Muito bem, estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas, parabéns, prazer. Conhecendo Ruth Vita, que fazia muito tempo que eu não via, grande amiga, já viajamos algumas vezes. Tudo bem, Rutinha? Tudo bem? Boa Estou tarde. vendo aqui, boa tarde. Estou vendo a Cláudia Alvim, Tudo bom, grande Emílio? companheira de viagem. Estou inscrita aí no Uzbequistão, tomara que saia. Estou sabendo, já vi você lá. Vai sair, sim, Saudades, se Deus saudades de você e da quiser. Lúcia. Ah, então tá bom. Eleonora, amiga minha de longa data, querida, como vai? Tudo bem? Eduardo, um Opa, dos boa nossos tarde. grandes, aqueles que Tudo bom, resistiram Emílio? ao Irã, grande amigo, tudo bem? Cláudia Tudo Fialho, bom? tudo bem, você, Claudinha Fialho, também grande companheira de viagem. A Johanna, que tem feito alguns cursos com a gente, que eu tenho visto também. Muito bem, Johanna. Deixa eu ver mais. Sônia Casari, também está inscrita no nosso grupo. Garri, querido. Garri, do Rio de Janeiro, grande amigo também, está aí com a gente hoje. Muito bem. Johanna, como vai? Tudo bem? Muito bom ver você. Muito bem, estamos às 17 horas aqui. E aí, Luana, como estamos? Oi, estou esperando você cumprimentar a todos. Boa tarde a todos, É, sejam quem, bem-vindos. aqueles que eu não cumprimentei, por favor, sintam-se cumprimentados, por favor. A Glória estava Porque esperando alguns um eu conheço. cumprimento A seu, minha que ela te irmã mandou um beijo e você não fez. viu. Eu vi, Glória. Ok, mas é a família, né? A família tá aí, né? Tudo Beijo, minha bem? irmã querida. Oi, Tudo Luanda, bem, graças boa. a Deus. Oi, tudo jóia? Boa Muito tarde. bem. Boa tarde, boa tarde. Silvia Obrigada. Galante, como vai, Silvia? Oi, boa Grande tarde. companheira também. Tudo bom, Silvia? Tudo e E aí você? estamos. Luiz Muito bem. Cantídio, eu não conheço, mas prazer. Jorge Dom, também não conheço, prazer. Maria Cristina Orberg, prazer. Ângela Alquiza, prazer. Antônio Leme, prazer. Linei, prazer também. Ela, Ana Rhodes, Adélia Metello. Por enquanto, são os que eu estou podendo visualizar. Já entrou a É isso aí. página 2 aqui. Muito bem. Muito bem. Já Carmen já são, Nogueira, né? Já somos. já Já são as somos. 17h02. Já Opa, estamos já estamos. 17h02, eu acho que podemos começar. Então, aos que chegaram agora, novamente, boa tarde. Eu me chamo Luana, eu faço parte da equipe da Latitudes e é um grande prazer vê-los mais uma vez. E para quem está chegando hoje, para quem ainda não nos conhece, sejam muito bem-vindos. E eu vou pedir licença a todos para colocá-los no mudo, mas nós teremos agora a explanação do Emílio e no final a gente também deixa um tempinho para perguntas. E vocês podem, ao longo da fala do Emílio, ir deixando no chat e no final a gente lê também essas perguntas e abrimos os microfones também para que vocês possam tirar as dúvidas, tá bom? Então, com licença, vamos colocar todos aqui no mudo. Emílio, por favor, abra o seu microfone, que eu também coloquei incluí-lo nessa ação. Essa Muito ação bem. fatídica de Necessária. travar todos Exato. nós aqui. Muito bem. Exatamente. Bom, o Emílio eu sei que é um parceiro de muita gente aqui de viagem, é um parceiro de longa data da Latitudes, muito querido por todos nós e por todos vocês também. Mas para quem não o conhece, eu vou fazer uma breve apresentação
que não fala de toda a experiência do Emílio, mas para que vocês o conheçam de forma mais sucinta e rápida, para a gente começar logo a nossa viagem virtual pelo Uzbequistão. Então, o Emílio Mofarrige, ele é formado em arquitetura, pós-graduado em gestão do conhecimento e capital intelectual. Emílio voltou-se para a filosofia a partir de 1975. Foi professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie e, desde então, dedica-se a estudos humanísticos. Ministra aulas, seminários e palestras nas áreas de filosofia, história, religiões e mitos, tanto do Oriente como do Ocidente. Atua como consultor da Latitudes, onde desenvolve projetos de viagem e ações culturais. Há anos vem acompanhando grupos de viagens por Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, Mianmar, China, Turquia, Uzbequistão, Azerbaijão, Irã, Marrocos, Líbano, Armênia, Geórgia, Jordânia e Egito. Então, este é o nosso querido Emílio. Emílio, eu passo a palavra para você e uma ótima aula a todos. E nos falamos mais tarde, assim que o Emílio terminar com as perguntas. Obrigado, Alu, obrigado à Latitude. Nesse momento, onde a tarde está cinzenta aqui em São Paulo, né, um pouco frio, mas vamos falar de uma região muito quente, né? O Uzbequistão é uma região bastante quente. Eu vou fazer um compartilhamento de tela com vocês. Espero que funcione direitinho dessa vez, porque às vezes o Zoom dá um baile na gente, mas acho que vai dar. Deixa eu ver só onde está a minha tela. Só um pouquinho, Luana. Tranquilo. Eu vou precisar deixar um pouquinho. O que eu vou ter aqui? Okay. Vamos lá. Yes. Eita vida. Toda vez que eu faço isso, me perco aqui. Você precisa de alguma ajuda aqui? Vamos. Não, eu tenho que voltar para a tela aqui do Zoom. Deixa eu ver. Não entrou Zoom nada. Não entrou Zoom nada. Mas estava tudo abertinho. Sem problema. Tem problema? Ótimo. Caixa de Olha quem está e-mails. aqui chegando, Plínio e Cristina Franciscato. Ei, que Opa! bom tê-los aqui. Muito Bem-vindo de bem. volta, Plínio, Cris. Eu sei que vocês fizeram viagens lindas agora, então bem-vindos. Que legal. Muito bom. Ok. Ok, acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, Lu, porque acho que a coisa pegou aqui feio. Vou dar uma saidinha, mas já volto, tá Tá bom? bom, sem problemas. Obrigado. Então vamos Deixa eu aguardar ver, mais uns minutinhos. por favor. Deixa eu ver onde é que estava, porque aqui estava. Eu vou precisar. Plínio, de onde você vem? Plínio, de onde você vem? Abrir. Viu? Se você quiser dar um Ctrl Tab, Já, você já, consegue já. encontrar a tela do Zoom. É o Ctrl Tab, né? E Não, vai eu já dando. estou com ela aberta. Eu Tá. só queria agora descobrir onde é que está a minha apresentação. Não Se é? você vai no. Quando Não, você não, abre não, no não, Share não, não, não. Screen, não? Não é aí, não. Eu já sei onde é que está. Tá no meu. Ai, toda vez que começa a apresentação, esses chutes aqui, Mas né? esses são as questões dessas aulas online. São os tempos que vivemos. Exatamente. Então, vou aqui, minha área de trabalho. É que eu salvei dessa vez em PDF, para Ah, evitar tá. aquele problema que estava dando De- no No PowerPoint, né? do PowerPoint, exatamente. Então, aqui, Latitude, aqui, projetos. Se você quiser encaminhar para mim, eu posso abrir aqui.
Não, vou conseguir assim, não. Uzbequistão. Deixa eu ver. Só um instantinho. Faremos a lista dos nossos. Vamos tentar o. Eu vou tentar agora fazer a abertura no. No PowerPoint? É. Tá. Só espera um pouquinho. Estava tudo direitinho, viu? Você sabe que. Mas tem acontecido muito dessas incompatibilidades com o Zoom. Então. Exatamente, né? É. Então. Aqui. Só mais um pouquinho só de paciência até que. Hoje está frio, o Zoom não aqueceu ainda. Hoje abrimos o Zoom só agora. Aí, pronto. Viva! Abriu? Abriu. Aí, se você conseguir colocar em modo apresentação ali embaixo. Eu tentei, mas você sabe que aí ele não funciona, né? Então, estou tentando colocar. Tenta colocar agora, vê se vai. Porque ele já está para mim em modo apresentação. Já está? Tá. A gente está vendo as suas telinhas do lado. Eu sei, então, espera um pouquinho. Eu vou abrir outro aqui. Deixa eu só tirar aqui, fechar esse. Ok. Veja se agora. Aí, agora sim. PDF. Tá ótimo. Entrou? Uhum. Tela inteira? Tela inteira. Tá vendo como dá Here we certo? go. Vamos lá, Here we então. go. Ok. Muito bem, pessoal. É um prazer. Vamos começar aqui para... Eu vou ter que reduzir aqui um pouquinho as coisas para você poder enxergar onde eu estou. Enfim, nós estamos aqui no Uzbequistão, caminhos pela Rota da Seda, Tashkent, Riva, KH é R, Riva, Bukhara, Samarcanda, e a extensão para o Azerbaijão. Essa é uma viagem que a gente vai fazer entre 2 e 15 de setembro, se Deus quiser. E essa imagem de fundo que vocês estão vendo é a cidade de Riva. Bem, aqui está meu currículo, isso vamos passar. Aqui uma imagem do universo da Ásia Central, onde a gente vai desenvolver esse tema. Eu vou passar aqui o meu mouse, vocês estão vendo aqui a região do Uzbequistão, aqui em verde. E um dado interessante, aqui nós estamos bem na área central. Há 4 semanas atrás eu estava aqui no Irã, o Plínio estava há menos de uma semana aqui no Irã, visitando. Plínio, um beijo para você, Liette também. E uma coisa interessante aqui do Uzbequistão, esse país da Ásia Central, é que existem 2 países no mundo que estão duplamente isolados de qualquer mar. Então, o que acontece, né? O Uzbequistão, assim como o Liechtenstein, ele tem que passar, no mínimo, mais um país para poder chegar ao mar. Isso acontece apenas em 2 países. A gente pode dizer 2, eu estou vendo aqui o Tajiquistão, a mesma coisa, a gente vai encontrar. Não, Tajiquistão não, porque eles têm, através do Paquistão, a entrada para o mar, mas o Uzbequistão e Liechtenstein são 2 países que estão duplamente isolados de qualquer saída para o mar. O que a gente tem em cima? A Rússia, o Cazaquistão, vocês estão vendo que ela está bem assim, no coração da Ásia Central, esses famosos quistões que a gente visita. A nossa viagem será entre o Uzbequistão, que está em verde, e o Azerbaijão, que está aqui nesse tom meio róseo ocre. Essa é a viagem propriamente dita, um voo que vai para Istambul e depois direto para Tashkent. E aqui a viagem propriamente que a gente vai fazer dentro do Uzbequistão. A Tashkent
é a capital, que está aqui do lado direito, né? Nessa seta vermelha, a gente mostra para vocês uma viagem de avião, que a gente visita Tashkent e já pega um voo para Urgench, que é essa cidadezinha aqui, para visitar Khiva, Khiva, Riva, né? A gente faz de avião, um voo de 1h20, mais ou menos, e todas as outras cidades a gente vai fazer usando essa linha azul, que são linhas férreas. Então, nós vamos pegar, não que sejam essa a linha férrea, mas o transporte entre Riva, Bukhara, Samarcand e Tashkent, a gente faz em azul. São viagens que duram entre 2 e 3 horas, em trens bastante interessantes, tem uma rede ferroviária bastante boa no Uzbequistão, a gente já fez algumas vezes isso, e permite a gente conhecer um pouco essa região. O país, essa região toda do país é uma região desértica, né? E essa região que eu estou sinalizando aqui à direita, que seria o Vale de Fergana, ou Fargana, enfim, tem diversos nomes, é a região, vamos dizer assim, mais fértil, vamos dizer assim, do Uzbequistão, com acidentes geográficos mais interessantes, o país de alguma maneira desértico mesmo. Mas isso não significa que não tenha as suas belezas e as suas maravilhas, né, e coisas a descobrir. Esse é o voo que a gente faria para quem vai fazer a extensão de Tashkent até Baku, que é a capital do Azerbaijão. Aliás, o próximo domingo, para quem quiser conhecer Baku, a Fórmula 1 será em Baku, que é uma corrida que acontece nas pistas, nas ruas de Baku. Então, vocês vão ver que cidade linda que é essa. E quem puder assistir, assista, porque vai se deslumbrar com essa cidade de Baku. O universo aqui do nosso histórico, né, da vida e do que acontece dentro do Uzbequistão, é que ele é uma somatória. A gente fala Uzbequistão, se a gente olha em mapas antigos, como esse que a gente está tendo aqui no mapa de cima, que é justamente durante a fase de ocupação persa, a gente não vai ver em nenhum momento o nome Uzbek ou algo parecido com isso, mas encontramos nomes como Bactria, Sogdiana, Pársia, enfim, existe uma série de denominações de outros reinos que ali conviviam, né? Então, durante o período do Império, ou seja, do Império de Ciro e de Dario, que acontece justamente em mais ou menos até 330 a.C., esse império, que é o Império Persa, toda essa região que a gente viu no mapa, do outro, assim, do planisfério que a gente mostrou, vai mostrar a ocupação de um grande império, que foi o Império Persa, e hoje as áreas que o Império Persa ocupava eram o Egito, a Grécia, a Turquia, a Síria, Líbano, Israel, etc., 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 todos os questões, né, inclusive partes da Índia, parte do Afeganistão, Irã, Iraque, etc., etc., etc. Então, a gente vê que existe uma forte presença e forte influência persa dentro desse contexto que a gente vai analisar. Há um momento em que isso é invadido depois pela a presença do Alexandre. Em 327, ele acaba dominando também, chegando com seus exércitos na região de Sogdiana, Bactria, que são essas denominações de antigas áreas, ou como se fossem pequenos reinos, ou alguns chamam até de pequenas civilizações, eu não sei se poderia ser tudo isso, que vai ser essa região que vai receber, portanto, a influência grega, né? Então, é justamente no momento em que Alexandre também vai passar pelas ocupações fazendo da Índia, ele se aproxima bastante da Índia. Está me dando informação de que está instável o meu sinal aqui, espero que a gente não tenha problema. Em mais ou menos 1220, a gente já vai ter, ou seja, da era cristã, as famosas invasões do Gengis Khan, né, que é a famosa
invasão mongol, que isso vai remodelar completamente essa região, essa somatória de pequenos povos e pequenos reinos que acabam depois se desfazendo, né? Dentro desse universo que a gente viu, as regiões que a gente falou de Sogdiana, Bactria e tudo mais, faziam parte daquilo que vamos chamar antiga a Rota da Seda, né? E aí vocês têm um pequeno mapa, bastante sucinto, dessa rota que cruzava, né, e que unia o Extremo Oriente apoiado a partir da China até as costas da Europa, e chegando também à região da Turquia, até Veneza, alguns diziam, né? Outros falam também das ocupações também nas regiões do norte da África, que envolvia Egito e parte também de alguns países do Oriente Médio, enfim. Você tem toda uma transformação bastante grande, uma grande circulação de pessoas e de grupos que vão acabar, vamos dizer assim, cruzando essas regiões, e o Uzbequistão está dentro do que é chamado uma espécie assim, de coração da Rota da Seda. Novamente, um outro mapa da Rota da Seda que vocês podem ver, e a área que nós estamos visitando é justamente essa aqui. Quando a gente fala em Rota da Seda, existem rotas e sub-rotas, existe esse processo começou, por exemplo, no ano 200 antes de Cristo, e a gente vai ter a Rota da Seda se desenvolvendo praticamente até o século XV e XVI, onde parte dessas rotas terrestres acabam dando principalmente lugar para as rotas marítimas, que é o que a gente está vendo aqui nesse mapa. Tudo isso são as famosas rotas da seda, e que tinha na seda produzida dentro da China, talvez um dos produtos de maior importância. O que é importante para mim, e nos cursos que eu andei fazendo já há alguns anos, sempre me foi colocado um destaque que eu acho fundamental, que a gente sempre fala, pensa em Rota da Seda como uma união da China com o Ocidente. Não é exatamente isso que aconteceu, existe um movimento das duas partes, do Ocidente em relação ao Oriente, ou seja, de buscas para o Oriente, e do Extremo Oriente em relação ao Ocidente. Então, há uma mescla, há uma interconexão, há uma intersecção dessas rotas todas, de muitas áreas que eram ocupadas por populações nômades, principalmente essa região da qual nós estamos falando, essa região que envolve a Bactria, que envolve a Sogdiana, que vai ser o Uzbequistão que a gente está falando hoje, mas existem muitos outros povos e muitas variações. Parte dessas estradas, obviamente, já não existem mais, houve uma série de mudanças climáticas também, uma série de mudanças que foram ocorrendo no decorrer desses praticamente 2000 anos de história que a gente vai poder dizer que ocorre dentro dessa região. Mas essa é uma forma de integração do mundo que se fez por terra e todas essas linhas marítimas que vocês estão vendo embaixo. Outro elemento importante também é a famosa expansão islâmica que se dá a partir do século VII. Aí vocês têm no mapa aqui tudo acontece a partir da Arábia Saudita, hoje pelo menos da Arábia Saudita, mas Medina e Meca, e daqui saem os grandes exércitos que acabam se formando, levando essa fé e essa dominação e essa imposição de um modelo não apenas religioso, mas também um modelo político e a instauração de um grande império, que foi o Império Islâmico, que acaba se desenvolvendo, e através dessas flechas vocês podem ver os caminhos, né, por onde ocuparam. Então, eles chegam justamente nas regiões que nós estávamos falando, né? Então, essa é uma das razões pela qual toda a área da Ásia Central é bastante islamizada. Isso não significa que você não tenha presença de comunidades judaicas, comunidades cristãs das diversas facções, principalmente nestorianos, mas também presença de budismo em muitas dessas regiões também, porque dentro dessa Rota da Seda, muitas religiões se desenvolveram e acabaram se expandindo, e o Islã, desde já, se aproveita, ou seja, faz esse mesmo percurso, levando essa fé que tem bastante
aspectos bastante simplificados de você fazer a conversão, é simplesmente recitando 3 vezes um ato de fé em que você reconhece Muhammad como o último dos profetas e que Deus é único, etc., na frente de um muçulmano que é uma testemunha, e você dizendo isso 3 vezes, você está automaticamente já convertido ao Islã. Isso é diferente das conversões dentro do cristianismo, uma própria conversão possível dentro do judaísmo, que é extremamente longa e extremamente preparada. Então, o Islã consegue se expandir, e aí a gente vai ver que vai entrar por todo o norte da África, vai entrar pela Europa, e, obviamente, vai ocupar essa região que nós estamos. Parte dessas incursões todas se deram principalmente porque esses países, principalmente a Pérsia, tinha uma grande rede de estradas, e essa famosa rede de estradas possibilitava uma conexão muito grande entre o Extremo Oriente e o Ocidente. Isso possibilitou trocas em todos os níveis, principalmente nível de conhecimento. Esse mapa que eu estou mostrando para vocês, que parece um pouco estranho, mas eu queria chamar a atenção do que está escrito aqui, Chagatai. Chagatai é justamente esse universo mongol que vai fazer a sua expansão e que vai fazer a dominação, ou seja, durante 1220, é mais ou menos quando começam as incursões mongóis, que vão chegar até a Europa também, né? E elas vão passar por cima de toda essa região da Ásia Central, né? E o que vocês estão vendo aqui em cima, o nome Uzbek. Então, Uzbek, na verdade, é um povo, uma etnia que vivia nas estepes russas, né? Tem tradições turcomanas, né? São de grupos túrquicos, e que, mais tarde, só no século XV e XVI, é que eles começam a ter presença na região do Uzbequistão, e que vai dar, inclusive, o nome ao país. Mas essa região aparece um nome importantíssimo aqui embaixo, nesse vermelho, que é Timurides, ou seja, o Império Timúrida, que vai ser aquilo que é o ponto de início, o ponto de iniciação da existência do Uzbequistão, com a figura de Amir Timur. Esse é o grande, vamos dizer assim, aquele que vai construir o princípio, né, vamos dizer assim, de um Uzbequistão. É uma figura bastante idolatrada quando a gente está no Uzbequistão, uma série de monumentos dedicados a ele, porque ele é considerado o pai da pátria. E ele, vamos dizer assim, naquele momento, nós estamos falando de 1380, quando esse império se forma, nós já estamos numa fase em que o momento das invasões mongólicas já está se fragmentando, e começam a haver uma série de divergências entre os diversos grupos dominantes mongóis, que acabam se esfacelando, e é nesse espaço, assim, de fragilidade que Amir Timur já é um militar, uma pessoa que tem as suas visões bastante claras a respeito é um visionário, é uma pessoa que tem uma ideia de fazer uma expansão e quer transformar esse império timúrida, tomando a cidade de Samarcanda, né, como sua capital. E aqueles que já foram com a gente para o Irã já viram uma série de marcas timúridas. A gente vê isso principalmente na cidade de Isfahan, quando a gente visita o Ali Kapur, na grande praça de Isfahan. E eu sempre chamo a atenção, né, a presença do Amir Timur ali. E ele faz um reino que avança de uma maneira muito intensa. É muito questionável a forma de desenvolvimento dele. É uma pessoa que tem um lado sanguinário bastante intenso, mas, vamos dizer assim, passa a ser o grande herói, o grande personagem que vai fazer a fixação, que vai dar a construção da imagem de um Uzbequistão como um país e como, inclusive, uma nacionalidade. Ele não é uzbeque, ele, na verdade, é turco e possivelmente com alguma raiz mongol, que a gente pode dizer que esses povos estavam já espalhados por ali, e havia presença também de muitos outros povos. Isso já vem desde os períodos do Império Persa, né? Aqui um pouco, de novo, voltando à questão da Rota da Seda, e essa região aqui,
que a gente está vendo, por onde passavam caravanas trazendo produtos, né, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, faz com que essas rotas todas pudessem levar e constituir uma série de cidades que vão ganhar importância dentro dessa rota toda. Então, vocês estão vendo Tashkent aqui, Samarcanda, Bukhara, Riva, todas elas estão nessas linhas da Rota da Seda. Por isso que quando eu comecei esse projeto chamado Nos Caminhos da Rota da Seda, eu entendia que era impossível fazer uma viagem à Rota da Seda. São, na verdade, 13 mil quilômetros, 11 países, seria impossível você ter uma noção disso, mas era importante fazer uma leitura mais pontual. Então, começou esse projeto, que a gente já tem ele já há um certo tempo. A própria viagem ao Irã também é uma viagem que a gente também chama, que é Nos Caminhos da Rota da Seda. Uma imagem que é bastante utilizada, eu sempre imaginei que fosse de um pintor uzbek, até que um dia que o Plínio falou, não, essa pintura é uma cópia. E é uma cópia, mas eu acho ela bem interessante para dar uma noção do que poderiam ser essas caravanas. Lógico, isso é super idealizado e nem sempre as caravanas podiam fazer todos os trechos em camelo. Imagine andar em camelo em regiões nevadas. Isso não existe, né? Mas é uma dessas imagens que, às vezes, tocam o nosso lado icônico, né? Essa é uma imagem, de novo, né, das marcas da Rota da Seda, que a gente vai encontrar na cidade de Riva. Isso dentro de uma parede, está numa parede enorme, logo na entrada de um dos portões da cidade, e a gente vai ver aqui, de novo, o destaque daquilo que é o coração, porque por esses caminhos você poderia ir para um monte de lugar, né? Você poderia subir, você poderia ir para regiões da Índia, descer, enfim, em direção ao Pacífico, ao Índico, você poderia seguir para, enfim, as diversas regiões, e porque quando você fala em rotas, você tem rotas e você tem sub-rotas, né? E o Plínio é um grande especialista nas sub-rotas da Rota da Seda, e o Plínio, inclusive, é alguém que vai estar com a gente nessa viagem, mas como um amigo meu, participando desse projeto, e de vez em quando eu vou pedir algumas dicas para ele durante as nossas visitas, né? Ele está super empolgado em poder participar com a gente desse projeto. Há um momento em que os povos uzbeques acabam ocupando e descendo das estepes, mais ou menos no século XV, XVI, e se estabelece, vamos dizer assim, essa etnia, porém, nós não podemos dizer que hoje, quando a gente pensa em Uzbequistão, a gente tem uma parte da população é uzbeque, outra parte é russa, outra parte é tajique. É uma confusão e uma enormidade de povos e de etnias e grupos que você tem ali. Então, não dá para estabelecer assim, só tem a comunidade uzbeque. Uzbeque pode significar liberdade, pode significar homem livre, tem uma série de definições quando a gente fala disso. Essa desinência tan que você tem ao final de todas essas áreas, essas palavras, significam as terras de. Então, Uzbeques é a terra dos uzbeques, Cazaque é a terra, Cazaquistão, a terra dos cazaques. E assim a gente vai vendo. Azerbaijão, a terra dos azeres, Turcomenistão, a terra dos túrquicos, e assim vai indo. E aí a gente vai ter, no século XIX, vamos dizer assim, há uma ocupação muito grande por parte da Rússia, a Rússia czarista, que vai fazendo a expansão do seu domínio e que vai ocupar bastante a região do Uzbequistão, porque ela é bastante interessante. Era uma região bastante desconhecida, essa região que está toda em rosa e laranja, aqui, porque aqui embaixo a gente já tem a presença da Índia. Mas essa era uma região pouco conhecida no século XIX, há todo um processo geopolítico por parte do czar russo, por parte dos ingleses que tinham a Índia, e quem queria dominar essa região. Há uma série de guerras e de tratados que acabam se estabelecendo no século XIX, e aí a gente vai ver a queda do czarismo, do czarismo, a formatação da Revolução Bolchevique, esse estabelecimento em que a Rússia, que já havia feito bases em muitos desses países, principalmente no Uzbequistão, acaba, então, formando aquilo que vai se chamar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estou falando isso de uma maneira
completamente solta, né? Isso precisa de maior precisão histórica, mas mais para entender esse processo. E isso é importante, porque a Rússia queria ter um acesso ao Pacífico, ao Índico e ao Pacífico, então ela vai fazer tudo o que for possível para manter, né, o seu domínio sobre essas regiões, né? E colocou muitos cartógrafos para entender com isso a própria situação da Ucrânia, como é um dos pontos também de acesso ao mar, né? Como vocês estão vendo. Aqui alguns dados sobre o Uzbequistão. A capital é Tashkent, eles chamam lá Toshkent, normalmente é assim. O idioma uzbeque é falado por 74%. O russo é uma língua, por todo o período de ocupação soviética, é uma língua bastante desenvolvida e bastante falada, e praticamente as gerações mais antigas, às vezes, dominam mais o russo e o cirílico do que o uzbeque e as formações mais latinas. Fora isso, vocês têm tajiques e outros povos, que é uma infinidade, né? Dos grupos étnicos, a maioria são de uzbeques, porém, alguns colocam em questão porque esse país esteve sob uma ditadura desde a sua fundação, que é em 1991, após a dissolução do Império da União Soviética, e ali se estabelece um governo que ficou só 25 anos no poder, uma ditadura de um senhor que acaba morrendo em 2016, e hoje o país está passando por alguma transformação. Porém, é um país que tem forte presença russa, forte influência russa e Tashkent, essencialmente muçulmano, porém distante daquilo que a gente pode dizer de mundo muçulmano, que a gente estaria acostumado com, por exemplo, o Irã, ou Iraque, ou os países do Golfo, não tem nada a ver, porque é uma religião, o país é laico, vem, portanto, com uma tradição comunista que está por trás, que negava também e praticamente impedia as manifestações religiosas. Há a presença de ortodoxos orientais, principalmente, provavelmente está centrado na comunidade russa, né, que a igreja russa é a igreja ortodoxa, e ainda tem a presença também de judeus, de cristãos, de outras religiões, zoroastras também. Há uma forte presença também de zoroastras em algumas dessas regiões, principalmente aqui perto de Urgench. Enfim, a independência, portanto, é recente, como todas as repúblicas soviéticas, socialistas soviéticas, uma área de 450 mil quilômetros quadrados, portanto, não é um país muito grande, mas é um país que tem um grande deserto, né? Nessa região toda central. Uma população que está na faixa de uns 30 a 32 milhões. Enfim, alguns dados aqui, o IDH deles é médio, e a verdade, o SUM está errado aqui, essa informação sobre a moeda. Hoje, eu estava consultando o Guilherme, que esteve 11.600 SUMs, que é o nome da moeda, para ter $1. Né? É um país bastante monetarizado, a cartão de crédito você consegue usar em alguns, nos hotéis, alguns restaurantes, porém é importante sempre ter dinheiro vivo em mãos, né? E tudo vai custar milhões, né? Se você precisa de 11.600 para ter $1, você imagina como vão custar as coisas. Todas vão custar de milhares a milhões. Isso é normal, né? Isso quem faz o Irã também já descobriu. E você sempre sai com um bolinho de notas, então não é para usar uma carteira, é para usar uma bolsa mesmo, para colocar essas coisas, esse dinheiro todo. Fuso horário de umas 8 horas em relação ao Brasil, e aqui algumas explicações sobre a bandeira que vou passar à frente. Talvez um dos maiores desastres ecológicos do século XX, a gente vê nessas imagens que vem desde o mundo, como é que eu estou chamando isso aqui, do mundo das imagens de satélite, da redução do mar de Aral. Nós estamos com as imagens de 73, 99 e 2009.
Hoje nós estamos em 2022. Portanto, isso que nós estamos vendo, que é o que sobrou do Mar de Aral, provavelmente deve ser até mais reduzido do que a gente tem. Isso se deu existia uma série de rios que cruzavam esse país, praticamente quase todos eles estão, se não estão secos, são praticamente pequenos córregos. Um deles, que se chamava Oxus, era chamado do Nilo da Ásia Central, que desaguava nesse mar, era uma das suas fontes de alimentação, junto com seus afluentes, e, na verdade, há todo um trabalho durante o período soviético, porque há duas questões importantes a gente entender no mundo do Uzbequistão. A Segunda Guerra Mundial foi nessa região que, para essa região, durante a ocupação e a invasão nazista na Rússia, muitos russos migraram, e famílias migraram, órfãos também, para a região do Uzbequistão. Então, você tem uma forte presença russa, e, inclusive, nessa época, muito da indústria russa acaba se estabelecendo também no Uzbequistão como uma forma de preservação. Com o final da guerra, muitos desses povos, alguns retornaram, mas essa estrutura, vamos dizer assim, industrial que tem dentro do Uzbequistão vem justamente dessa época. E outro dado importante é a questão do dado agrícola, e principalmente o cultivo do algodão. E uma das características do Uzbequistão é ter produtos de diversas naturezas, muitas frutas, muitos produtos, vamos dizer, agrícolas, mas tudo se transformou numa monocultura por determinação de princípios soviéticos, e muitas vezes as fazendas deixavam de produzir legumes e alimentos para produzir algodão. Isso também gerou fome e tinha que se produzir cada vez mais algodão, e algodão é uma das culturas que mais exige irrigação. E o resultado disso foi esse espetáculo que a gente está vendo, que é absolutamente bizarro, né? Se formos considerar, fora a contaminação que tem por sal, problemas de saúde que foram gerados nessa região e que se espalham por parte dos países. Qual é o lado positivo disso? É que eles descobriram uma série de reservas de gás, né? Que é uma das coisas que hoje tem o Uzbequistão, é o gás que eles têm produzido. Umas imagens para vocês, de imagens mais culturais que a gente tem lá, porque isso é alguma coisa que a gente vê, isso faz parte do dia a dia, né, das nossas andanças por esse país. Não podemos esperar um país de luxo, não mesmo nos seus hotéis, não existe essa ideia de um luxo. A gente vem, portanto, de uma tradição que é soviética, e o princípio soviético é, vamos dizer assim, bastante pragmático nesse sentido. E ao serviço de hotelaria, você tem o serviço básico necessário, limpo, e isso, às vezes, para alguns é mais do que suficiente. Talvez isso pode deixar alguns dos turistas ocidentais um pouco, às vezes, preocupados com relação a isso, mas, por favor, isso não pode ser nenhum impedimento. Há bons hotéis, há boas estruturas, porém, não existe a questão do luxo e do mimo que a gente, muitas vezes, esteve acostumado, principalmente na fase pré-pandêmica, né? A cidade de Tashkent é chamada Estrela do Leste, a capital do Uzbequistão, uma cidade com fortes marcas soviéticas, é um grande centro industrial. Rushkelipsis é bem-vindo em uzbek. E todas essas cidades são cidades que têm mais de 2.000 anos de existência, né? Só que você tem sobreposições de muitos lados e muitas culturas. Tashkent, especificamente, não é a cidade onde você vai ver as melhores marcas, vamos dizer assim, da história do Uzbequistão, como a gente vai encontrar nas outras 3 cidades que visitaremos, né? Essa famosa torre da televisão, que é um dos macros. Aliás, se fala que é uma das primeiras imagens da televisão, que parece que se fez de televisão, acontece mais ou menos em 1928.
e essas imagens se deram a partir do Uzbequistão. Então, eles têm o orgulho de ser uma espécie de fundadores das imagens televisivas. Dá uma pesquisa, eu li recentemente isso e achei bastante interessante citar para você. Portanto, a Torre da Televisão é um dos marcos fundamentais, e isso a gente vai ver também em outros países, principalmente países do Golfo, né? As madraças são as famosas escolas corânicas, que são edifícios que a gente vai ver. Bom, aí a gente vai ver aquela marca que diz assim, bom, aqui nós estamos vendo a expressão principalmente dessa arte islâmica que acabou se desenvolvendo principalmente dentro do Irã e que vai ganhar uma característica muito particular e bastante elaborada, exótica e de muitíssimo bom gosto no Uzbequistão. Então, nós vamos ver essas construções, inúmeras delas, com suas cúpulas, principalmente esse tom desse azul maravilhoso que a gente está vendo aqui e que dominam, vamos dizer, as paisagens que a gente está desenvolvendo. Essa é uma congregação e há uma série também de mausoléus dedicados a figuras importantes da religião. Esse é o bazar que se chama Chorzu, de Tashkent. Ele tem um formato bastante interessante. Veja, se são cidades que estiveram dentro do que é chamado Rota da Seda, a questão do mercado e a comercialização está no sangue, está na alma de todos esses povos. E essa é uma imagem que eu vou passar agora, que é a imagem interna dele. Parece uma espaçonave, né? Mas é muito bem dividido os espaços lá dentro, e a gente vai ver a segmentação dos produtos. Então, é como se fosse um souk, né? Onde você vai ver uma série de produtos nesses diversos ciclos concêntricos, né? E esse é o mercado da cidade, e vem gente de muitos locais para vender os seus produtos aqui. Um dos museus importantes que a gente visita é o Museu das Artes Aplicadas, era uma antiga residência de um diplomata russo, em 1907, é belíssimo, está muito bem preservado, e observem essas colunas. Quem esteve no Irã vai lembrar também que essa forma de colunas que a gente via no Ali Capu, em alguns, e também no Palácio das 40 Colunas, vai se lembrar desse formato, né, que é todo feito em madeira entalhada, e aqui também com bastantes trabalhos de machetaria, né? Há também uma forte influência, não apenas de arte islâmica, mas, ao mesmo tempo, de arte russa ao mesmo tempo, né? Esse é um dos tetos, um trabalho em machetaria, que é de um trabalho fantástico, inclusive com as mukarnas, né, que são essas representações em formato de casa de abelha, né, que a gente vê por toda essa lateral. Enfim, é um trabalho bastante refinado e isso está bastante bem preservado, né? A Praça da Independência, como não poderia deixar de ser, fazendo, ovacionando ao seu povo, a sua independência, a importância do Uzbequistão, né? Que é um país que, com essa denominação, ele só vai aparecer mesmo, para vocês terem uma ideia, em 31 de agosto, não, um pouquinho só, em 27 de outubro de 1924, aí que surge o Uzbequistão como país. É diferente da Pérsia, é diferente de outros países, da China, da Índia, né? Mas ele só ganha essa formatação final em 1924 e logo depois se torna uma república soviética. Enfim, se envolveram também a participação muito grande dos uzbeques durante as guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial. Então, há todo um trabalho de dedicação, de homenagem a esses mortos. A imagem que vocês estão vendo é bastante soviética, que está vendo aqui a marca, o Amir Timur. Esse é o grande, a praça dedicada a ele, e aqui é um dos teatros que estão aqui pela cidade. A cidade é bastante arborizada, bastante interessante. E aí a gente voa para Riva, que sim, é a cidade das lendas, é uma das cidades é uma das antigas cidadelas da Ásia Central, localizada na região de Khorasan, perto de Urgench, né? Esses nomes vão começar a fazer parte do vocabulário. Riva teria surgido no século I e refundado oficialmente no século XVII. Enfim, ela passou por uma série de situações.
Ela é dividida em duas partes, a Inchancala, que é a parte mais antiga da cidade, e é rodeada por uma incrível muralha, vocês vão ver já já as imagens, e o de Chancala, que é a parte onde se encontram as casas comerciais e artesanatos, que estão em outro local, né? Você entra nessa cidade a partir desses portais. Tudo foi muito restaurado durante o período soviético, né? Estamos falando de uma cidade que tem mais de 1.500 anos, e esse é um dos seus portais. Ela tem 4 grandes portais. Então, a cidade é praticamente um museu a céu aberto. E a gente fala assim, mas essas construções são originais? Em parte, sim, mas muitas delas, no começo, eram produzidas construídas com tijolos, vamos dizer, com tijolos que não davam muita resistência, principalmente em uma região que também recebe alguns impactos sísmicos, né? E isso foi tudo, de alguma maneira, reconstruído, já com tijolos mais, vamos dizer assim, fixando mais as estruturas e possibilitando reeditar essa cidade, algo da cidade. Esse é um mapa que você tem justamente na entrada, né? E aí vocês vão ver as imagens. Esse é um mapa da cidade. Vocês vão ver aqui o muro, que a gente já vai ver as imagens dele, e você faz tudo isso a pé dentro, né? Então, é um local maravilhoso, porque é como se você entrasse dentro de um museu a céu aberto. É um museu que, vamos dizer assim, reconstruído de alguma maneira até recentemente, na década de 30, grande parte disso foi reconstruído, mas que permite uma visualização do que é essa cidade, do que seria essa cidade naquele momento. Então, ela é um grande museu e é uma das cidades mais impactantes. Quem conhece o Irã, ela seria a irmã de Yazd, que é uma cidade também que é um patrimônio histórico mundial e que é toda construída em adobe. Então, você tem uma série de semelhanças, e entrar por aí, andar e se perder nessas ruas e nesses becos é muito, muito gostoso, é muito fácil, e qualquer hora do dia, né? Principalmente os entardeceres são maravilhosos com a luminosidade e as fotos que se pode fazer, né? Enfim, uma série de palácios que a gente também acaba visitando. O detalhe dessas colunas, que eu falei que isso aqui, em geral, é uma madeira, às vezes ela está forrada, né? Ela está cobrindo uma estrutura, como vocês veem aqui do lado direito. Vamos dizer assim, você tem uma madeira e você tem alguma coisa aplicada. Em outros casos, não. Pode ser uma peça única, mas ela se reduz a esse ponto para usar essa base feita numa estrutura bem mais rígida, já não é de madeira, e sim de tijolos ou alguma estrutura mais firme. E o que vocês encontram aqui nas paredes vão lembrar o geometrismo da arte islâmica, chegando, vamos dizer assim, às mais altas, mais fantásticas consequências de beleza, um pouco do artesanato, que a gente acaba vendo. Algumas coisas a gente fala, puxa, a gente também vê isso em outros países. Sim, sempre a gente vai ver, porque nós estamos dentro do que é chamado Rota da Seda. Então, em Rota da Seda, vocês vão ver uma série de elementos que vão se precisar. As imagens dos bonequinhos aqui são bem mais os backs, ou seja, que vão marcar bem a característica desse povo, da cultura, dos seus trajes. Essas peças em madeira também, que são bastante interessantes, todas elas entalhadas, as pinturas as miniaturas, e esses elementos aqui que a gente vai pensar, isso é um kenzan, né? Para a gente colocar planta, ou para a gente fixar um arranjo de flor. Não é nada disso. Isso aqui, na verdade, são peças em metal que fazem com que a pessoa marque o pão. Ela faz a massa do pão e coloca a sua marca. Ela compra um deles e ela faz uma marcação no pão, né? Colocando essas peças, onde ela fura, dando um determinado, né, do desenho, que é o desenho da sua própria casa, porque provavelmente isso vai ser assado num forno comunitário, né? As imagens que a gente vai ver vão ser desde os backs aqui, com esses capacetes ou esses chapéus intensíssimos e muito interessantes, que você pode comprar
Não sei o que você vai fazer com isso no Brasil, mas isso você pode comprar, e aí você tem os grupos que estavam, os grupos armados, enfim, que fizeram parte. Essa foi a noiva que um dia eu tive lá no Uzbequistão, que é esse casal, e que me faz tirar foto com a sua linda filha, e eu lembro que eu tive que fazer essa foto, então eu sempre apresento minha noiva uzbek. Então vamos ver se esse ano eu encontro com ela lá, ela já deve ter casado e me abandonado completamente. E uma série de senhorinhas fazendo tricô. Eu lembro que uma delas fazia tricô com 6 agulhas. E minha mãe era uma grande tricoteira, e eu lembro de ter comentado com ela, não pude comentar, mas eu comentava com minhas irmãs, né, que falava, puxa vida, eu nunca vi tanta agulha ao mesmo tempo. E elas vão fazendo aquilo e conversando com a gente, né, e se comunicando. É um país que se comunica, é um país que recebe bastante bem, né? A comida é bastante gostosa, obviamente há um grande... Como são comidas de povos nômades, tem a tendência à carne é muito mais intensa. Portanto, aquilo que a gente chamaria de kebab no Oriente, no Irã, vai aparecer com as carnes no espeto, como esse shashlik, vocês estão vendo, e ao lado o plof, que é a famosa comida, a delicioso prato mais, um dos mais famosos, e existe um campeonato interno dentro do país, qual o melhor plof que vai desenvolver em diversas regiões, né? Essas são as muralhas de Riva, né, que são lindíssimas, e eu lembro de ter feito essas fotos em momentos assim muito cedo. Eu lembro, bastante cedinho, tipo 5h30, 6 horas, porque o sol era maravilhoso, e aqui dá para ver, junto às muralhas, essas que são tumbas, né, que são cemitérios, estão juntos. Bukhara é uma cidade religiosa, eu acho que é uma das mais lindas cidades do Uzbequistão, né? Ela tem mais de 140 monumentos arquitetônicos, então o seu lado, vamos dizer assim, histórico é impressionante. É lógico que essas cidades têm o seu centro histórico e a cidade que se desenvolve ao redor dela, né? A cidade que está ao redor, uma cidade soviética absolutamente sem graça e que não nos acrescenta praticamente nada. E é justamente nos centros históricos que a gente vai ver essa presença. Então, apesar de ser um país laico em termos de religião, né, a presença, os grandes monumentos estão ou nas cidadelas ou nas grandes mesquitas que estão se desenvolvendo ali, com um trabalho de arte muito, muito esmerado. Vocês estão vendo aqui, esse é o teto de uma mesquita, vocês estão vendo, aliás, o pátio interno, e essa área toda à volta, com essas inúmeras cúpulazinhas, né? Isso são cúpulas internas, portanto, temos uma série de pilares aqui dentro que nos permitem visualizar um trabalho de arte bastante esmerado, né? Então, aqui estão os famosos 4 ivãs, que são esses grandes portais com essa abertura que, vamos dizer assim, que caracteriza, né? É uma das marcas fundamentais da arte islâmica, né? Então, diz assim, quem nunca ouviu falar da cidade-museu cuja história se perde nos tempos? Samarcanda é a beleza da terra, Bukhara é a beleza do espírito, justamente para falar do aspecto mais religioso que Bukhara tem. Em sânscrito, Bukhara significa monastério, e foi um grande centro comercial durante a Rota da Seda. As imagens que a gente tem é esse tom, essa forma, e muitos desses monumentos hoje são mercados, né? E a gente vai visitando e já vai entrando, e é uma delícia poder estar e se comunicar com essas pessoas. E a estrutura, né? A estrutura arquitetônica é muito legal. Então, aqui você está entrando dentro de um centro comercial. Poicalan, vamos dizer assim, esse é o complexo de uma madraça minarete. Esses minaretes são super importantes, são totalmente diferentes do que a gente encontra em outros países islâmicos, mas muitos deles também eram locais onde se cometiam os atos de condenação à morte, né? Se levava a pessoa até o alto desses minaretes e de 45 metros se jogava a pessoa lá de cima. E, em geral, faziam essas condenações, esses
essas manifestações todas durante o horário do mercado, ou seja, era uma forma de manter claro vamos dizer assim, as regras que estavam fazendo valer. E aí nós temos a presença das madraças, que são as escolas corânicas, ou seja, é um centro de saber também. Nós não estamos falando apenas de cidades com o dado comercial, não. A presença da mesquita, a presença da escola corânica é um centro de saber. Não é que você está estudando apenas as coisas, vamos dizer assim, os temas ligados ao Islã, mas ali se estuda astronomia, matemática, filosofia, vamos dizer assim, literatura, filosofia, toda a área de saber se congregavam dentro dessas madraças. Tanto é que em árabe a palavra madrasa significa escola. Esse é um mausoléu do Ismail Samani, ele é de 905 e talvez é uma das obras mais lindas, vamos dizer assim, ele é muito pequeno, é um mausoléu dedicado a esse personagem, um personagem religioso, e que tem um trabalho. Isso, a gente tem imagens, às vezes, da reconstrução do estado em que isso se encontrava, e o trabalho que fizeram é absolutamente incrível, né? E aqui vocês têm em detalhes como é o trabalho em tijolos, né? Isso é uma coisa que a gente sempre chama atenção quando está visitando o Irã, né? O trabalho de entrelaçamento de tijolos, porque ele também é estrutural, né? Permite também a solidez para evitar a movimentação. E aí vocês têm, inclusive, do lado direito aqui a ideia da cúpula, né? Uma imagem da cúpula e a sua representação, né? Ela é sempre um cubo com uma cúpula redonda em cima, e aí se faz o que se chama a famosa quadratura do círculo, que a gente explica isso em loco. A fortaleza de Ak, né? Que é lindíssima, essa fortaleza é um local, vamos dizer assim, que era meio palácio também, e a gente tem a chance de visitar. À frente a ele tem também um grande palácio, que é o Palácio também das 40 Colunas de Bukhara, né? Bukhara é uma das cidades assim, mais encantadoras. Ela é mais, vamos dizer assim, até mais autêntica do que Riva, né? Então permite, vejam que beleza que são essas grandes, essa estrutura das muralhas com essas coisas ovaladas, né? Obviamente, você tem também um aspecto de defesa, porque é uma fortaleza, e é um palácio, portanto, é uma cidadela que você tem lá dentro, né? A Praça de Bukhara é um dos lugares que eu acho um dos mais encantadores dessa viagem. É muito agradável tomar um chá, alguma coisa nesses bares, nesses cafés que tem ao entorno desse lago, e o espaço dessas praças são belíssimos, então vale a pena a gente aproveitar esses momentos, porque não é um país para você olhar correndo, você tem que olhar com certo tempo as coisas, né? E Bukhara tem muitas coisas que nos permitem. Vejam a beleza desse trabalho todo feito em decoração, né? A gente vai ver algumas coisas esse é uma madraça do século XVI e XVII, né? Fica nessa praça. Lógico que vai ter os elementos na escrita, né? Em detalhes, a gente vai perceber que também essa coluna é toda com textos à sua volta, nesses anéis que a gente vê aqui, que parece que está rodeando como se fosse uma fita, mas as figuras também de animais, né? Mas que são representações alegóricas e que a gente vai observando, e o trabalho que a gente, quando você já domina alguns desses ícones, né, ou seja, pelo menos desses códigos, você vai conseguindo praticamente fazer uma leitura. Então, eu diria assim que visitar o Uzbequistão é um posto avançado de uma viagem ao Irã. Aqui estão as estruturas dos mercados hoje, como eles são. Você vai ver o que é grande produção de tapetes, de bordados, enfim, tapeçarias. E aqui é um rapaz, eu espero que ainda ele esteja com o seu trabalho feito, mas ele me mostrou todo é como se fosse
ele é, né, uma espécie assim de álbum de caligrafias árabes com as denominações. Então, a gente pode, eu lembro de ter fotografado isso, que era as 2 páginas, né, onde ele fez esse trabalho todo de mostrar as distintas formas de caligrafia árabe. Isso, para um estudioso, é muito importante, que te permite entender, muitas vezes, as obras e de períodos e de estilos que estão sendo utilizados nas obras dos monumentos, né? Desde já aparecem as miniaturas, um trabalho de miniaturista, e espero que ele esteja lá, porque ele é uma pessoa muito querida e eu espero poder apresentar eles a vocês quando estivermos lá, né? Outro mausoléu, portanto, importante, quando estamos falando em mausoléu, estamos falando em locais onde você está enterrando alguma pessoa, e é um local de peregrinação, coisas que dentro do Islã, no Uzbequistão, é bastante comum, né? Esse é um palácio mais recente, do século XIX, e aí chegamos finalmente a Samarcanda, que é a pérola do leste, né? É um dos centros mais importantes, e diz assim, Samarcanda era conhecida como a Éden do Antigo Oriente, a pérola mais preciosa do mundo islâmico. E essa é a famosa Praça do Rajastã, que vocês estão vendo aqui, que por si só é um espetáculo de tirar o fôlego, né? Essa imagem é uma pintura, mas mostra um pouco o período de construção dessas mesquitas, né? E o impacto que ela trazia aos povos das caravanas que por ali passavam. É uma imagem idealizada? É, mas eu acho que ela pode representar um pouco do encanto, né? e do arrebatamento que poderia provocar a visualização dessas grandes mesquitas. Então, essa conversão se dava também na hora que você olhava uma mesquita e o trabalho que era feito dentro dela era como se fosse um reforço à sua própria conversão, né? Essa é a praça propriamente dita que nós estamos falando. Essa foto é mais antiga. Tudo isso que vocês estão vendo, essas árvores, tudo isso foi tirado, né? Eu não sei por quê. Eu lembro de 2 vezes a viagem. Na primeira vez estava tudo aberto, a gente podia andar. O ano seguinte estava absolutamente tudo fechado, né? Tinha um gradil aqui que a gente não podia entrar porque eles estavam arrumando o piso para fazer o quê? Um piso como esse que vocês estão vendo aqui. Tiraram todos os encantos que tinham dentro dessa praça. Porém, aqui está a madraça da esquerda, essa de Ulugh-Bek, é a madraça mais antiga. Ulugh-Bek é um neto do Amir Timur, que foi um grande astrônomo do nível de um Copérnico e que deixou marcas muito importantes, inclusive a gente vai visitar também o seu espaço astronômico, né? Que ele é um famoso estudioso, não apenas de astronomia, quanto de matemática, e os temas que essa madraça, essa escola que fica dentro da praça, essa foi a primeira a ser construída, demorou alguns anos, né? Vocês podem ver, entre 1417 e 1660. Durante esse período é que se construíram essas três obras, né? E aqui os temas são todos voltados à área de astronomia, né? A segunda que se constrói é a Sherdor, que é essa madraça que fica aqui do lado direito, e finalmente a Tilia Core, que é essa daqui. Eu não sei se é possível ou não, neste momento, e se existe ainda, um espetáculo que acontece à noite, e nem sei se nós vamos estar no horário certo, no dia certo, que é um baita espetáculo que acaba acontecendo nessa praça, e isso acontece à noite. Mas mesmo que não tenha espetáculo, visitar esse espaço à noite com toda a iluminação que faz é realmente de tirar o chapéu. Essa é o Mausoléu dos Reis, onde está justamente a tumba do Amir Timur, e que tem um detalhe muito particular, que são essas cúpulas em gomos. Essa cúpula aqui que vocês estão vendo tem 64 gomos. Ver esse trabalho de perto, conhecer, vamos dizer assim, o esmero, a delicadeza e, vamos dizer assim,
a sutileza dessas peças é alguma coisa que nos chama a atenção, principalmente pelo senso artístico que a gente tem e pela precisão, né? Porque a gente está vendo uma peça que tem 64 gomos absolutamente iguais. Isso, gente, foi construído em 1403, né? Ou seja, faz bastante tempo, né? Então, a gente tem aqui uma série de elementos que já vinham um pouco da escola iraniana, da escola persa, né? Mas que eles acabam aprofundando aqui, né? Os elementos de decoração, o Ivan, que vocês têm, a cúpula em gomos, e esse trabalho todo, né, que vocês estão vendo aqui, que essas representações dos arabesques, dos florais, né, que isso a gente viu, os arabesques que vocês estão vendo aqui, essa interposição de faixas e fitas, é como se fosse para baixo e para cima, fazendo um trabalho absolutamente estonteante, né? As escritas, os temas, enfim, é olhar para tudo isso e descobrir também os elementos, já que é uma obra que está num local que tem possíveis terremotos, a gente vai encontrar também os elementos que amortecem. A gente é um segredinho que a gente conta durante a viagem. As mucarnas, que é belíssima essa mucarna, a partir de uma imagem solar que transfere seus raios, enfim, e ela acaba gerando esse trabalho, esse desenho belíssimo, com essas pinturas, e, enfim, são detalhes que enchem os olhos da gente, né? Essa é a cúpula dentro desse mausoléu do Amir Timur, né? Que é super importante, né? O Ulugh-Bek, esse observatório astronômico, ele foi reconstruído porque ele foi absolutamente destruído durante a ocupação, vamos dizer assim, não diria soviética, mas há um momento em que, quando cai o Império, vamos dizer assim, o Império Timúrida, que durou muito pouco, na verdade, ele não dura nem 200 anos, há uma espécie assim de interposição muito forte, a entrada aos Uzbek, e acaba, de uma maneira geral, destruindo parte dessas obras, e isso tudo foi bastante reconstruído, né? O Ulugh-Bek, o observatório astronômico dele, tem as plantas, isso nos permite ter uma visualização do que era esse grande observatório, e a gente tem uma leve e parca noção do que era esse trabalho, né? Bibi Honum era uma das concubinas e talvez a esposa mais querida do Amir Timur, e a ela é dedicada essa mesquita, que caberia, na época, 10.000 fiéis dentro dela, né? Ela fica, inclusive, perto de um mercado, e ele dedica isso quando volta de uma campanha vitoriosa na Índia. Um dos seus descendentes vai ser Babur, que vai ser aquele que vai abrir a dinastia Mughal dentro da Índia, na ocupação que vai fazer na Índia. Então, tudo que a gente vai ver, inclusive essa tradição toda, aqui chega até o Taj Mahal, vem dessa tradição Mughal que vem originalmente do Uzbequistão, né? De novo, né? O trabalho, de novo as letras, o trabalho das colunas, a geometrização, os textos, enfim, um trabalho bastante elaborado aqui. Essa é um dos mausoléus, tem 11 mausoléus, essa região lá em Samarcanda, que a gente visita, e cada uma delas é diferente, é uma obra-prima, cada uma delas. Então, vale a pena a gente fazer essa visita ao local, né? É o Shahrik Zinda, Deus vivo. Esse é o famoso pão que a gente vê lá e as pessoas ficam muito encantadas. Mas a hora que você pega um desses pães, eles pesam, às vezes, alguns quilos, 2, 3 quilos, não é? Eu lembro que teve gente que quis colocar na mala e trazer para o Brasil. Ótimo, né? Dá para trazer, mas eu diria que tem mais sentido comer no local. E você vê demais isso, né? Dentro dos bazares e dos mercados e nas ruas mesmo, né? Então, o trabalho assim com esses pães
E eles são muito bonitos, né? Talvez eles sejam mais bonitos do que gostosos, mas vale a pena também provar e a gente vai ter a chance de prová-los, né? Aqui vocês estão vendo uma série de mocinhas, todas elas com trajes, e vão perceber que existe um determinado padrão nas suas roupas. E esses padrões são alguns dos estilos que estão associados a determinados grupos étnicos dentro do Uzbequistão. Então, quando a gente visita o palácio, o Museu das Artes Aplicadas, eles mais ou menos nos dão mais ou menos o caminho, né, para você interpretar isso, né? São tecidos, todos eles, logicamente, produzidos à mão, né? É um trabalho de tear muito interessante e bastante colorido, né? Então, esse olhar gracioso dessas meninas, e aqui as imagens que vocês estão vendo de trabalhos mais tradicionais, né? Que isso, se vocês começarem a olhar, vocês vão elementar, puxa, esse elemento a gente encontra na Índia, né? Que é esse famoso esse brinco colocado aqui dentro do nariz, né? Esses chapéus, às vezes são roupas de noiva, e há também um trabalho bastante elegante de arte e de designer também de roupas uzbeques. Aqui usando aquele padrão que a gente estava mostrando na outra imagem, provavelmente ela está com uma espécie assim de um casaco que é todo feito em seda, né? Possivelmente é uma seda pelo brilho que isso nos traz, né? Então, às vezes acontece a gente ver alguns desfiles de moda também. É bem interessante isso para entender um pouco essa cultura e esses elementos. Imagine o quanto que isso tudo chamou a atenção de muitos povos e pesquisadores, né? Veja os detalhes da roupa dessa moça, os elementos da sua cabeça, né? Tudo isso tem uma razão, tudo isso tem um símbolo. Não é uma coisa feita simplesmente ao bel prazer, tem toda uma arte totalmente simbólica, né? E, finalmente, a cidade de Baku, que eu falei para vocês, que tem essas famosas 3 torres que representam as labaredas, né? O fogo, Baku significa a terra do fogo, e a gente faz visitas a uma série de locais, como os petroglifos, que estão lá com mais de 15 mil anos de representação. Isso fica em Gobustan, é um local bem interessante. O Templo do Fogo, que fica na península de Absheron, é um templo que tem o patrocínio da comunidade indiana, porque ele também é dedicado ao fogo, tanto no aspecto zoroastra, mas também no aspecto hindu, né? E é um templo que a gente acaba visitando e vale muito a pena para entender um pouco esse espírito, né, do elemento do fogo, que no zoroastrismo é fundamental para o elemento que faz a purificação, né? É um país bastante rico em petróleo, então essas peças de captação de óleo a gente vê por todas as partes, né? E, obviamente, se você tem petróleo, você também tem gás, e há locais onde a gente vai visitar também esse gás que sai da terra, criando essa imagem, né, de um fogo eterno, né? Não eterno, mas já está durando alguns milhares de anos aqui, né? A cidade de Baku é uma cidade muito bonita. Só para vocês terem uma ideia, o prêmio Nobel, o criador do Nobel, durante o início do século XX, a questão, por exemplo, do petróleo começou a surgir, as pesquisas, e haviam bastante pesquisas de locais, e o Azerbaijão é um dos pontos importantes de prospecção de petróleo. E eles estavam todos lá, e moravam lá. E era toda uma comunidade europeia que foi para Baku para começar a explorar esses elementos que vão ser da indústria petroleira futura, né? E lá estava o senhor Nobel, né? Ele estava lá também. E eles traziam arquitetos da Europa para reconstruir essa cidade. Então, você está numa cidade absolutamente europeia, em muitos aspectos, que se mesclam com a parte bastante antiga da cidade do Azerbaijão e o elemento futurista que está sendo colocado a toda a prova hoje, né? Então, é um país assim com grandes contrastes, mas uma cidade
que tem encantos, é muito bonita. Ela está se preparando para ser um grande centro também para ter grandes eventos, não apenas a Fórmula 1, mas sonha com certeza em fazer as Olimpíadas lá em algum momento. Há grandes estruturas, né, esportivas bem preparadas, e visitar a cidade, a gente vai vendo à noite todo o trabalho de iluminação dos edifícios. É bastante interessante a cidade, tem também o seu lado black, né, que está por trás, mas eu deixo para comentar lá para vocês. Ali tem um dos mais bonitos museus do tapete, que é belíssimo esse museu, recomendo, a gente vai fazer a visita a ele, e os elementos que aparecem, né, nessas tecelagens todas, né, sejam nos elementos que estão aparecendo aqui, que são essas cestas que estão junto aos cavalos, sejam os tapetes, as apresentações dos estilos, né? São bastante coloridos os tapetes do Azerbaijão, da cultura azeri, também são muçulmanos. Então, nós estaremos fazendo a visita a 2 países muçulmanos. Aí vocês estão vendo, né? Um olhar desse despreparado, você fala, talvez seja uma rua na Europa, uma cidade na Europa. Não, isso aqui é Baku, no Azerbaijão, né? Essa é a marca, vamos dizer assim, do período turcomano, né? Porque eles são túrquicos. Os azeres falam uma língua turca e tem bastante conexão com a Turquia, né? Mas isso são outros temas que envolvem questões com a Armênia, com Nagorno-Karabakh, mas isso eu deixo para comentar na viagem. E, para finalizar, uma das coisas mais geniais é o Centro Cultural Heydar Aliyev. Esse é um dos grandes líderes, podemos dizer assim, um grande ditador também, e tudo tem o nome dele lá, o aeroporto, o Centro Cultural. E esse Centro Cultural é da famosa Zaha Hadid, aquela arquiteta iraquiana que simplesmente trabalhou a arquitetura nas formas plásticas mais elaboradas. E esse é um grande centro cultural que a gente vai visitar e que tem exposições belíssimas. A própria estrutura do edifício, por si só, é um grande espetáculo, né? Então, como um palácio luxuoso, comunica que o Azerbaijão definitivamente é um país que caminha a uma outra direção oposta à rígida e monocromática arquitetura soviética e que quer ir além do tradicional estilo neoclássico das cidades europeias. Com milhões de curvas, ângulos e pontos de vista, olhar para o Centro Cultural de Zaha Hadid é como participar do ritual de Sabraj, quando uma garrafa de vinho é aberta com um golpe de espada. O sabre, aqui, é a beleza incondicional do projeto, que num único golpe abre a cabeça do viajante para um mundo onde não existem limites estéticos ou estruturais. Com isso, eu termino a minha apresentação. Obrigado. Rahmat é a denominação de muito obrigado em uzbek. Muito bem. Rahmat, Emílio-san, viva! Bravo! Consegui? Muito. 18 e 21. Super, arrasou. Muito legal. De Muito fato, legal. o Uzbequistão é um destino. O Azerbaijão também, eu acho que são Exato. destinos assim que nos surpreendem. As fotos são belíssimas, as imagens são de fato muito impactantes, mas estar lá faz muita diferença. Com certeza, com certeza. A gente consegue ver todos esses layers, essas camadas de história, de cultura, e conseguir ver isso, né, nos monumentos, impresso na arte também, é uma coisa realmente muito especial. Obrigada. Eu acho que a viagem essa viagem é um grande espetáculo, assim, vamos dizer assim, seja de beleza, seja de apresentação de culturas, né? Porque a gente está indo praticamente há 2000 anos atrás, a gente vai aos períodos assim de período soviético, mas a gente também vai ao período perto dos Aquemênidas, ou seja, é fascinante tudo isso nesse um universo muito rico. A gente não consegue dar conta, inclusive a gente vai ter, posso dizer, dificuldade talvez de explicar mais coisas para vocês, mas o olhar é importante, a presença é importante, né? Porque a gente vai de locais muito simples e locais muito, vamos dizer assim,
eu não diria quase que rurais, né? Porque são como se tivéssemos entrado no século XII, no século VIII, né? Onde o começo da expansão islâmica, enfim, tudo isso, de repente, nós estamos em Baku, né? Com todo esse fogo de uma apresentação ou de uma representação tão contemporânea, ao mesmo tempo que liga e que quer dialogar com o tradicional. Eu achei que a gente só pode dizer assim, é uma oportunidade estar com a gente lá, eu espero. Eu estive 2 vezes já com grupos ali, tive 3 vezes nessa região, só que já a última vez foi em 2017. Então, já se passaram 5 anos, né? Então, a gente estava hoje me atualizando com relação à questão de moeda, como é que estava a questão dos cartões de crédito. Mas eu digo, no Uzbequistão especificamente, tirem a ideia de luxo, né? Tirem a ideia de luxo. O luxo não faz parte desse contexto. Nós estamos num contexto que tem muito de nomadismo, muito de culturas raízes, de expressões de povos que verteram, né, seu saber, e há grandes conhecedores. A Avicena, por exemplo, é alguém que atuou muito nessa área, praticamente. Os seus tratados de medicina foram válidos até o século XVII, XVIII, se tomava Avicena, e não apenas o diálogo que ele teve com grandes cientistas da época. Então, é uma experiência bastante interessante, né? Agradeço a todas essas homenagens aqui e fico feliz. Recebemos muitos elogios e agradecimentos pela apresentação, que de fato foi muito inspiradora. E eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta ao Emílio. Fiquem à vontade. Estou à disposição aí. Se eu puder responder, respondo. Se eu não puder responder, deixo para responder. A gente pesquisa e responde depois, né? Pesquisa e responde. Vamos lá, Plínio. Olá. Eliette. Dona Eliette, está escrito Eliette aí, não é Plínio? Pois é. Não sei o que aconteceu aqui, né? Já tá osmose está acontecendo. Osmose. Diga lá. Olá, queridos. Olha quanta gente aí com a saudação Qajar. Olha aí, o pessoal que nos acompanhou ao Irã sabe do meu favoritismo e da minha paixão por essa incrível dinastia do século XIX, a dinastia Qajar, né? Mas eu queria comentar uma coisa que vocês certamente ouviram bem, o Emílio explicou muito bem e tal, mas tem que ser sempre uma coisa muito sintética, né? Essa riqueza enorme que esse lugar significa, né? Porque a gente está ali num ponto de cruzamento entre diferentes civilizações, né? Esse cruzamento favorecido aí pela Rota da Seda, né, vai significar né, esse cadinho de culturas, de civilizações, e as coisas circulam. Principalmente a gente usa muito a arquitetura para observar isso, aferir a circulação desses códigos, né? Além da beleza, porque, puxa vida, eu já estudei alguns monumentos dessa região, mas fiquei muito encantado com a apresentação. Eu nunca tinha visto assim em série tantas coisas, né? Estou falando do Uzbequistão, mas também estou falando, claro, do Azerbaijão, né? E vocês perceberam, não é só arquitetura islâmica, das dinastias milenares, não, tem componentes de arquitetura moderna também, às vezes horrendos, mas que merecem toda a atenção, como é esse componente soviético, né? Aliás, é uma das outras culturas e civilizações que essa região articulou. Ali era uma zona de fronteira, né? O verdadeiro tabuleiro da Guerra Fria foi jogado ali, né? A gente sempre pensa no Muro de Berlim, na Europa do Leste, mas a Guerra Fria para valer foi ali que aconteceu, né? Com as consequências que a gente está vendo até hoje, né? Eu estou aqui até falando que a Silvia está presente e ela me cobrou uma vez fazer um curso sobre o Afeganistão para contar isso, né? E isso será cumprido agora, viu, Silvia? Só para te avisar, você vai receber isso. Estou aqui estudando há semanas, há meses.
Não bem. quero me alongar muito, não, mas é só para dizer isso, né? Da grande riqueza que eu estou verificando ali. Existe uma razão importante para mim ir para lá. Primeiro, porque eu quero desfrutar da companhia, dos ensinamentos desse grande guru, né? Para todos nós, que é o H. Emílio, né? O senhor Emílio. Mas também isso é um desdobramento dos meus estudos. Faz aí mais de uma década que eu estou estudando civilização islâmica, né? Os seus vários componentes, desdobramentos e tal. E existe uma força secreta que está me atraindo para a Ásia Central, né? Vindo do meu ponto de partida, que era a Síria, na verdade, né? Era esse mundo árabe mediterrâneo. Aí eu fui me deslocando cada vez mais para compreender esse mundo da civilização persa e de todas as culturas da Ásia Central, essa relação fascinante com os povos nômades, né? A gente tem uma percepção muito equivocada do que essa gente significou para a história humana. São, apesar do componente sanguinário, destrutivo, etc., a experiência histórica desses povos, eu estou falando dos mongóis, dos timúridas, né? Foi crucial para o desenvolvimento histórico da humanidade, crucial, né? Porque eles praticamente restabeleceram a Rota da Seda, reforçaram trocas que já estavam acontecendo, né? E essa região do mundo ali, que aí eu puxei o elemento recente, né? A Guerra Fria aconteceu ali, mas antes disso teve essa parábola, né? Das invasões de povos nômades, né? Que a gente precisa compreender melhor e de fato, absorver a riqueza que isso significou, né? A gente está muito pouco conectado com a história da Ásia e com esses povos e com essas figuras, são figuras fascinantes, né? O Gengis Khan, o Tamerlão, né? O Timur-Lenk, uns nomes assim tão exóticos. Mas o que esses homens fizeram, na verdade, nada mais foi do que repetir a experiência do Alexandre Magno. Só que, ao contrário do Alexandre Magno, que vinha do Ocidente, eles vinham do Oriente. Mas, na prática, é a redição da experiência do Alexandre Magno, né? Que conquistou o mundo e, ao fazer isso, fundou novas civilizações, né? Então, isso aqui é só para reforçar, eu acho, a importância crucial dessa viagem. Eu acho uma viagem de grande interesse. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Que eu estava vendo aqui, a Cristina Franciscato. Cristina, minha amiga de tanto tempo, que esteve recentemente lá, você vai ter que falar alguma coisa agora. Oi, Emílio, não estou preparada, Emílio. Não sei que você não está preparada, nem eu estou preparado para tanto. Mas olha, então que eu tal falo. foi lá? Eu falo assim. Bom, primeiro que o Plínio abandonou a Grécia e trocou a Grécia pelo Uzbequistão. Estou percebendo. Bom, mas olha, de verdade, eu quero indicar essa viagem para quem não foi, porque de fato a gente acabou de chegar de lá e numa outra viagem da Latitudes, né? E estivemos tanto no Uzbequistão quanto no Azerbaijão. E eu fiquei simplesmente apaixonada e tenho uma dívida de gratidão com você e com Plínio, porque eu havia feito a viagem para o Irã, né? Então, já foi a porta de entrada para mim de toda essa cultura exuberante que tira o fôlego e que agora deu para aprofundar mais nessa viagem. Eu indico muito. Se alguém estiver em dúvida, não tenha dúvida, vá. Primeiro que esses meninos são ótimas companhias, né, Emily? Gostou do menino? Gostei. E outra que, assim, realmente é uma exuberância que não tem tamanho, a gente fica... É um nocaute de tanta beleza mesmo, realmente. Nocaute. Que bom. Então é isso, Então, parabéns pela exposição, gostei muito. Obrigado, Cris. Eu quero assistir para rever você e também para rever, né, o Uzbequistão e foi ótimo. E o Azerbaijão, que viu? ótimo. Obrigado. Diga lá, Eduardo, você estava com a mão levantada, Eduardo? Não, estava só cumprimentando o nosso Cajá. Okay. Cumprimento Antônio. Presidencial. O Antônio acho que também quer fazer uma pergunta. Diga lá, Antônio. Não, eu também gosto dessa história toda, mas eu também gosto dos nômades e de camelo.
Eu quero saber se há alguma possibilidade de a gente visitar alguma coisa no deserto, camelo ou nômade, é isso? Eu acho que isso aparece de uma maneira muito pouco explícita lá. Então, a gente às vezes fica imaginando que as caravanas continuam passando. Não, o que passam são trens e caminhões hoje, né? Então, o camelo não faria parte, vamos dizer assim, essencial hoje desses elementos. Se aparecer, vai ser bem turístico, aquele que vai te fazer uma voltinha e acabou. Eles não fazem, não, você acaba não vendo muito mais. Quando eu andei um pouco mais fora de alguns grandes centros, eu posso dizer que tampouco a gente viu isso acontecer de uma maneira muito intensa. Mas realmente nada que me marcou, né? Mas eu acho que assim a gente tem que usar mesmo as nossas pernas mesmo para poder ir absorvendo tudo isso, né? É isso aí. Alguém mais gostaria de fazer um comentário ou uma pergunta? Eu estou passando aqui a tela para conseguir ver todos, mas eu acho que então é isso. Bom, eu deixei aqui no nosso chat o link com as informações da viagem, com os detalhes e datas. Também deixei os contatos da Latitudes, caso vocês tenham alguma dúvida. E também nos colocamos, então, à disposição para mais informações. Estamos aqui sempre prontos. E queria agradecer muito, Emílio. Sempre as apresentações são muito bacanas e, de fato, muito inspiradoras, como eu falei anteriormente. Agradecer também a todos que ficaram conosco até agora e desejar um ótimo finalzinho de dia, tá bom? Emílio, as últimas considerações? Eu queria... Mandar o roteiro para a gente? O roteiro já Vamos está no enviar, link. sim. Isso, nós nos enviamos por e-mail também, Silvia, fique tranquila, tá bom? Vocês vão receber agora o roteiro que está justamente com a extensão do Azerbaijão, que é o que está valendo aqui para a gente. E eu queria agradecer, enfim, a todos vocês, aos amigos que estiveram com a gente em tantas epopeias, né? Porque, na verdade, tivemos algumas epopeias. Eduardo é uma das experiências, é um dos testemunhos disso, né? Que foi voltar do Irã, que não foi uma experiência tão fácil, mas a gente voltou. Imagino que passear de camelo, passear pelas caravanas era muito mais difícil do que aquilo que a gente viveu para o retorno ao Brasil. O que aconteceu no Irã? Quase fiquei, né? Quase ficamos lá. Era verdade. Teve um grande problema de uma tempestade de areia entre a rota que é entre Irã e Iraque, e isso fez com que todo um monte de voos fossem cancelados e a gente já estava indo para o aeroporto para voltar, quando volta para o hotel e começa uma grande epopeia para tentar embarcar. Mas, finalmente, a gente conseguiu, não exatamente no dia que queria, nem nas condições que a gente queria, mas conseguimos retornar, e isso gerou, vamos dizer assim, um movimento bastante intenso e praticamente em ritmo de vamos dizer assim, de guerra, né, que a gente teve que resolver. E foi uma experiência, um dia eu conto para vocês em detalhes, mas por hora eu posso dizer que o Eduardo, o Plínio e eu vivemos momentos fascinantes nesse período, né? Graças ao nosso Cajá, fui resgatado na praça. Ele foi resgatado na Praça do Irmã, a segunda maior praça do mundo. Nós tínhamos um tempo mínimo para poder ir para o aeroporto para embarcar, e eu tinha certeza que o senhor Eduardo e uma senhorita, Karina, estavam andando, passeando pela praça. Quando o Plínio me falou, falei, onde eles estão? Estão na praça. Falei, Plínio, já para a praça, vai resgatá-los. No final, não, foi mais telegráfico que mais isso. Telegráfico? Foi, não, agora ele narrando assim. Não, foi bem mais telegráfico. Foi encontre-os! Correndo, pegar o táxi, voltar para a praça. A praça, como ele falou, é a segunda maior do mundo. Então tem que percorrer essa praça gigantesca e achar, né, dois Wallyzinhos que estão na praça. Dois Wally. Uma loucura. Foi uma loucura, mas no final a gente... Conta essa história. Essa é a história.
Oi? Muitos dias para vocês voltarem? Demorou muitos dias depois? Não. Não. Na verdade, a gente chegou no dia seguinte que a gente deveria chegar. É. Por sorte. Foi uma baita sorte, mas tive um grande apoio da companhia aérea que me procurou para poder ajudar, mas até isso eu posso dizer que eu vivi os momentos mais esdrúxulos da minha vida, porque onde eu ia encontrar forma de sairmos daquela cidade, de fazer, enfim. Gente, faz parte da história das viagens e é isso, né? E isso Eu não deu me um sabor. incomodava de ficar mais uma semana lá, Eu não. sei que Que é cidade isso mesmo. vocês Nós estavam? Esperança? estávamos em Esfarra. Esfarra. Então, Esfarra. Ah, Mas foi lindo. muito lindo, sem dúvida. Então, A cidade mais é uma linda. semana era tudo. E naquela loja, comprar aqueles docinhos que você encaminhou a gente naquela loja. Mas isso é em Yazd. É. Os docinhos talvez... em Esfarra a gente compra também, né? Lá no bazar. É isso aí. Ok, gente. Um grande beijo. Cuidem-se. A Covid está a toda. Cuidem-se. Há muita gente pegando Obrigado. aí. Está muita gente em casa pegando Covid. Pelo amor de Deus, cuidem-se bastante para que a gente possa passar essa fase também. Um beijo no coração de vocês todos. Obrigado, Luana. Obrigado, Latitudes. Obrigada a todos. Obrigado. Beijo. Vou liberar os Muito obrigado. microfones aqui. Boa noite a todos e até a Boa noite. próxima. Está parecido, Plínio. Eu vou aparecer agora mesmo. Estou com tudo pronto para você. A tua encomenda ainda por cima. Muito bem. Você não vai Gente, perder essa oportunidade, você vai ver. Tchau. boa noite de Tchau. novo. E como Boa sempre, terminamos as nossas sessões em 3, em 2, 1. Até a próxima. Beijos. Tchau.